Boa noite, meus caros amigos, amigas que acompanham esta nossa reflexão aos sábados sobre a liturgia do domingo. Estamos aqui mais uma vez para esta reflexão, nesse 28º domingo do tempo comum. O tempo comum é o tempo onde a igreja não tem uma celebração especial. Hoje, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas a liturgia é do domingo de amanhã, dia 13 de outubro. Muito bem, vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer uma boa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabemos, Senhor Jesus, que sem Ti nada podemos fazer. Então queremos invocar, Senhor, o Teu Santo Espírito nesta hora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Divino Espírito Santo, vinde em socorro da nossa fraqueza, em socorro da nossa ignorância. Abri os nossos olhos da alma para compreender esta liturgia deste domingo de hoje. Contando com a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos no 28º domingo do tempo comum. E as leituras desse domingo, a gente lendo aqui, a gente percebe que a igreja quer colocar para nós 3 assuntos importantes, pelo menos, né? A questão da graça de Deus, a importância da graça de Deus, o reconhecimento, o agradecimento pela graça de Deus, e também o dom da fé. Eu penso que essas 3 verdades aparecem bem claras aí na liturgia de hoje. A primeira leitura, que é do segundo livro de Reis, do Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 14 até 17, fala daquele sírio Naamã, né, que desceu e mergulhou 7 vezes no rio Jordão, conforme o homem de Deus, Eliseu, tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. É muito interessante essa história desse sírio Naamã, que era um general, né, do seu chefe, né, do governo sírio. E ele tinha uma lepra, e não sabia como ficar curado. Então, uma judia que morava ali, na Síria, disse para ele: olha, lá em Israel tem um profeta, Eliseu. Vai lá, e o profeta vai te curar. E o Naamã foi, né? Foi, e quando ele chegou à casa de Eliseu, Eliseu mal o recebeu e mandou apenas um recado para ele: olha, vai lá no Rio Jordão e te lava 7 vezes no Rio Jordão, e pronto. O sírio Naamã ficou revoltado, né? Ele era um homem importante, era um general lá do seu presidente, né? Seu chefe. Ele disse: mas o que é isso? Eu vim lá da Síria para vir aqui, ele manda entrar 7 vezes no Rio Jordão. Será que lá na Síria nós não temos rios mais importantes até do que o Jordão? E ele queria ir embora. Mas interessante, né? Um empregado dele lá diz: mas meu chefe, se o profeta mandou, que custa o senhor entrar 7 vezes no rio? Não custa nada. O senhor veio lá de tão longe. E acabou que o Naamã topou. Entrou 7 vezes no Rio Jordão e saiu e ficou curado. E diz aqui que, né, a sua carne tornou-se semelhante a de uma criancinha,
e ele ficou curado. Né? Então, em obediência ao profeta, isso é uma coisa que aparece aqui também nessa leitura de hoje, a obediência a Deus. Né? Se ele não obedecesse, Eliseu, ele não ia ficar curado. Mas ele ia embora, mas alguém o ajudou. Né? Deus faz isso com a gente também, né? Às vezes alguém ajuda a gente a não ser teimoso contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, e acaba que ajuda a gente. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa maravilhosa, o agradecimento profundo de Naamã. Então está escrito aqui, em seguida, Naamã voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus, Eliseu. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Que coisa bonita. Naamã, que era um pagão, ficou curado e reconheceu o verdadeiro Deus de Israel como sendo o único Deus. Isso mostra, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. A fé é para todos. Para todos que abrirem o coração para Deus. Veja, esse sírio, pagão, né? Ele queria dar um presente de todo jeito para ele, mas o profeta não aceitou. Eliseu não aceitou. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. Né? E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Eliseu não aceita, porque o verdadeiro profeta, ele não quer ficar preso a nada. Ele quer ter apenas Deus. Ele não quer receber recompensa por aquilo que ele faz por Deus. É aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 10. Dai de graça o que recebeste de graça. Nós não podemos cobrar, né, pelo serviço de Deus. Podemos receber as despesas, né, mas até a gratificação, se a pessoa vive disso, é um missionário e tal, mas a pessoa que coloca o dinheiro na frente do trabalho evangélico, ele se torna um escravo do dinheiro e acaba perdendo até a graça de Deus. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. Naamã disse então: seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra de 2 jumentos, que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Daí, meus irmãos, esse é o objetivo da evangelização, né? Especialmente para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a igreja, não conhecem o Evangelho, saber que não há salvação fora de Jesus Cristo. A salvação nossa vem pela morte e ressurreição de Cristo, que se aplica a nós pelo batismo e depois na nossa vida na igreja. Então, esse sírio entendeu bem, tanto é que ele quis levar uma relíquia da Terra Santa. A terra que 2 jumentos podiam carregar. Certamente ele pegou essa terra, carregou para lá e colocou ali, quem sabe, num altar, num monumento ali, em honra do verdadeiro e único Deus de Israel. Então, essa leitura mostra para nós o seguinte: a fé que está presente aí, esse homem que tem fé em Deus. E são muitas as histórias no Evangelho que a gente vê pessoas que não são judias, né, e que mostram uma fé profunda em Jesus. Por exemplo, aquela mulher cananeia, né? Cananeia não era a Judéia, era outro estado, né? Hoje fica na região ali do Líbano. Aquela mulher cananeia que ia atrás de Jesus porque a sua filhinha estava endemoniada, né? E ela insiste com Jesus. Jesus fala, né, assim como que para testar a fé dela, Jesus diz: olha, não é justo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? Ou seja, é um provérbio que quer dizer: eu vim para os judeus, eu não vim para os pagãos. Mas a mulher insiste, né? Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa das crianças. Deixa cair uma migalha. E Jesus ficou tão comovido com aquela manifestação de fé daquela mulher que deu a ela a graça da libertação da filha. E assim são muitos casos, né? Jesus fala também lá na sinagoga de Nazaré, ele conta esse caso de Naamã, tanto é que os galileus ficaram ali até com raiva dele, porque ele disse:
né? Havia muitos leprosos em Israel, no entanto, foi curado um estrangeiro. Havia muitas viúvas passando fome na época de Elias, no entanto, foi uma viúva estrangeira, de Sarepta, que foi, né, que recebeu a graça. Né? Então, isso, Deus quer mostrar o quê? Que a graça é para todos. Não é só para nós católicos, não é só para os judeus, a graça é para todos aqueles que tiverem o coração aberto para Jesus, para a igreja, para o Evangelho. Bom, o Salmo 97 é um salmo de louvor, de agradecimento, de reconhecimento da bondade de Deus. O Salmo 97 que diz: o Senhor fez conhecer a salvação. Olha aí, ele fez aquele sírio conhecer a salvação. E as nações revelou a sua justiça. As nações revelou a sua justiça, quer dizer, as nações ele revelou a sua bondade, a sua santidade. Por isso, cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações a sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Aí, é o amor de Deus que dá a sua graça a todos que se abriguem. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. É a Lar Cananeia, é o sírio Naamã, é a viúva de Sarepta, que não são judeus, mas a salvação os alcançou. E é isso que Jesus quer. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. É por isso, meus irmãos, que quando os missionários chegaram aqui na América, desde 1500, ou até antes com Cristóvão Colombo, a grande preocupação dos missionários era evangelizar os índios, batizar os índios. E eu fico emocionado quando eu leio a história, por exemplo, da chegada, né, dos missionários no México, com Fernando de Cortés, e eles não conseguiam evangelizar os astecas, porque os astecas eram terríveis, eram carnívoros, eram antropófagos, e eles prestavam ao culto aos deuses, imolando lá nas pirâmides do México milhares de vidas humanas, uma coisa bárbara, né? E depois até comiam a carne daqueles jovens sacrificados, né? Uma coisa terrível, aquele canibalismo, e os missionários franciscanos, dominicanos, agostinianos, não conseguiam evangelizar os índios, até que Nossa Senhora de Guadalupe aparece. Né? 1531, aparece em forma de uma índia grávida, num ícone, naquela imagem de Guadalupe, que para os índios fosse uma verdadeira pregação. Que os índios sabiam identificar todos aqueles sinais em comparação com as crenças dele. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. A partir dali, os missionários batizaram 7 milhões de índios, astecas e maias. E acabou aquela carnificina horrorosa. Existe um filme, que se você quiser ver isso mais de perto, chamado Apocalipto, do Mel Gibson. O Mel Gibson, o mesmo que fez o filme A Paixão de Cristo, ele estudou e mostra que coisa horrorosa que era. Eu ainda fico espantado de ver que alguns, até católicos, às vezes até padres, acham que não foi boa a colonização, a evangelização aqui da América, porque acabaram com a cultura dos índios. Que cultura? Isso é cultura? Houve dia deles matarem mais de 1.000 jovens no alto daquelas pirâmides. Não. A enculturação, diz o Papa João Paulo II, ao Evangelho, entrar na cultura e purificar a cultura. Eu já li, por exemplo, que o tal de CIMI, né, Conselho Indigenista Missionário, que é ligado à CNBB, que vive lá no meio dos índios, que quer que os índios vivam lá na cultura deles. Não precisa evangelizar, não precisa batizar, não. Deixa lá eles na cultura deles, que a cultura deles os salva. Que isso? Isso não salva nada. A única coisa que salva é o Evangelho de Cristo, é o batismo, né? É a confissão, a Eucaristia. É uma traição a Cristo querer negar aos índios, querer negar a quem quer que seja
o batismo, a catequese, a evangelização. Nossa, quando eu vejo a vida de, por exemplo, de São José de Anchieta, que caminhava no meio da mata, às vezes descalço, 40, 50 quilômetros, para batizar os índios. Né? Eu vejo, por exemplo, o grande São Francisco Xavier, que deixou a Espanha, trabalhava junto com o Santo Inácio de Loyola e foi lá para a Índia, para a China, e lá morreu, e lá batizou 700 mil, né? Japoneses, chineses, levaram o Evangelho, levaram o batismo. Agora parece que não precisa mais. Opa, isso é uma falsa evangelização. Inclusive, a Congregação da Fé do Vaticano, no tempo do Papa Bento XVI, colocou um documento muito sério sobre isso. Evangelizar não é só você levar para os índios, os esquimosos, não, levar apenas a promoção social, não. É você levar o Evangelho da salvação, levar o batismo, levar a confissão, levar a Eucaristia, levar, né, o que Cristo mandou levar. Mas muito bem, então o salmista, ele louva a Deus aqui por tudo isso. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. É isso aí. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Que beleza, meus irmãos. Os missionários levaram a salvação à Índia, à China, ao Japão. Agora o Papa vai no Japão. Já falou que vai ao Japão, onde apenas 3, 4% são católicos. É isso, tem que ir mesmo. Porque é lá que precisa ir. Não é? Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, salvação da alma das pessoas. Muito bem, depois o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11 até 19, é muito bonito, né? Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, era a última viagem de Jesus a Jerusalém, onde ele ia ser morto lá. Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Porque a Galileia, a Samaria e a Judéia, né? Quando estava para chegar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. A gente sabe que os leprosos, eles ficavam separados do povo, por causa da contaminação. Eles tinham que ficar separados. E se chegasse alguém perto deles, eles tinham que emitir um sinal de que eles eram leprosos, para ninguém chegar perto. Mas que interessante, né? 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância. Olha aí. Pararam à distância. Eles não quiseram se aproximar de Jesus. Pararam à distância. E gritaram, de longe, né? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Manifestaram a fé. Exatamente, eles já sabiam da fama de Jesus, das curas de Jesus. Eles não tinham mais salvação. A lepra não tinha cura. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É uma alocução, né? É uma palavra que nós devemos repetir também, né? Jesus, mestre, tem compaixão. Como aqueles 2 ceguinhos lá de Jericó, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus socorria, né? Bom, aí, ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos ao sacerdote. Por quê? Porque a lei de Moisés mandava que quando um leproso ficava curado, se conseguisse, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote que o reintroduzia na sociedade. Então Jesus fala, ide apresentar-vos ao sacerdote. Interessante como Jesus manda cumprir a lei. Jesus não é contra a lei, né? Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Interessante, obedeceram Jesus. Foram para lá, né? Não ficaram curados de imediato. Jesus, vão ao sacerdote. E eles obedeceram. Porque obedeceram, ficaram curados. Então diz aqui o texto, né? Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Voltou gritando, glorificando a Deus em alta voz. Louvado seja, bendito. Você já pensou? Com lepra, destinado a morrer, daqui a pouco fica livre. E o mais interessante, né, que este homem, né, que voltou glorificando a Deus em voz alta, diz aqui o texto, atirou-se aos pés de Jesus.
Que alegria, que reconhecimento, que gratidão, né? Com o rosto por terra, encostou o rosto no chão e lhe agradeceu. Esse é mais um tema da liturgia dessa semana, a gente agradecer a Deus, né? E era um samaritano, que coisa interessante. A gente sabe que o samaritano era inimigo dos judeus, porque os samaritanos eram estrangeiros que vieram morar ali. Havia inimizade. Mas que coisa interessante que a gente nota também. Como é que um samaritano estava no meio dos judeus? Não é? Eram 10, um era samaritano. Mas que coisa impressionante. O que o sofrimento faz, o que a doença faz, nivela as pessoas. Eles esqueceram a lepra dos judeus e a lepra dos samaritanos, fez eles esquecerem que eles eram inimigos. Olha que coisa bonita. Uniu a dor da lepra, uniu esse samaritano e ele ficou no mesmo grupo dos judeus. Que interessante. Os judeus não voltaram para agradecer, mas esse homem voltou. Por que os judeus não voltaram a agradecer? Porque os judeus se julgavam judeus. Nós temos direito a essas coisas, né? Deus veio para nós. O samaritano não, ele era estrangeiro, ele pensava que ele não tinha direito. Então a gratidão dele foi muito maior. Por isso que ele voltou e os outros não voltaram. Está vendo? E Jesus ficou satisfeitíssimo, né? Tanto é que Jesus coloca aqui, né? Então Jesus lhe perguntou, não foram 10 os curados? E os outros 9, onde é que estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Meus irmãos, olha a reclamação de Jesus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então aí a salvação, a fé. Então eu vejo nessa liturgia deste domingo exatamente isso. A graça que Deus dá, o reconhecimento pela graça e a fé que salva. Bom, meus irmãos, nós precisamos agradecer muito a Deus. Aqui fica, eu penso, a grande lição que nós precisamos ter neste domingo, agradecer a Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é dom de Deus. Eu já disse aqui uma vez e eu repito, a missa, a Santa Missa é ação de graças. Ação de graças quer dizer agradecimento, né? Em grego, eucaristô. Eucaristô, que vem de Eucaristia, daí vem Eucaristia. Eucaristô, lá no grego, quer dizer obrigado. Né? O nosso obrigado aqui, porque é Eucaristô. Né? Então, na missa, nós precisamos, primeiro, oferecer a missa. São 5 coisas que eu gosto de lembrar. Oferecer a missa pela majestade infinita de Deus. Em honra da majestade infinita de Deus. A oferta do Cristo, junto com a nossa oferta, aquela gotinha de água que o padre coloca ali no cálice, significa o quê? A nossa humanidade, unida com a divindade de Cristo. A nossa humanidade ali, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, nosso trabalho, nosso suor, nossas preocupações, nossas doenças, nossas dores, junto ali, no vinho, que vai se transformar no sangue de Cristo. Então, a nossa humanidade vai se transformar na divindade de Cristo também. Então, oferece a missa em honra da majestade divina de Deus. Depois, né, para agradecer, né, todas as coisas que nós recebemos de Deus. E depois, para oferecer a Deus o louvor e a ação de graça de toda a criação. Toda a criação se beneficia da graça de Deus, dos dons de Deus. Né? E depois, pedir a Deus o perdão dos nossos pecados e o sufrágio da nossa alma. E por fim, né, suplicar a Deus as graças e as bênçãos que nós precisamos para a nossa conversão, para a nossa salvação. Então, é muito importante que a gente viva uma vida, meus irmãos, em ação de graças, ou seja, de dizer a Deus muito obrigado. Né? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos, muito obrigado pela saúde, muito obrigado
pela família, muito obrigado pela comida de cada dia, muito obrigado por tudo nós recebemos de Deus. Sabe, se a gente pensar bem, a gente não deveria colocar um copo d'água na boca sem dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em tudo. Jesus pergunta aqui, né, para eles, né? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então nós temos que dar glória a Deus por todas as graças que nós recebemos de Deus. E os santos ensinam que quanto mais a gente agradece a Deus, mais Deus se dispõe a nos ajudar. Quero pedir desculpa que eu estou um pouco gripado, então a voz está um pouco assim, abafada, mas tudo bem. Então, agradecer. Sabe, vale a pena de vez em quando você parar no final do dia. Eu quero agradecer tudo que Deus me deu hoje. Eu aprendi desde pequeno uma oração para rezar desde manhã. Aprendi com os padres salesianos do Colégio São Joaquim de Lorena. Meu Deus, eu vos adoro e vos amo com todo o meu coração. Agradeço-vos por me ter criado, redimido, feito-me cristão, conservado-me nesta noite. Vos ofereço todas as minhas ações deste dia de hoje, pensamentos, palavras, atos, né? Que tudo seja, meu Senhor, conforme a vossa santa vontade, para a vossa maior glória. Livrai-nos, Senhor, da tentação neste dia de hoje, do pecado, do perigo e de todo o mal, e esteja a vossa graça, Senhor, comigo e com todos os meus caros. Assim seja. Então, sabe, começar o dia agradecendo a Deus pela noite, terminar o dia agradecendo a Deus pelo dia. Na hora do almoço, não deixar de agradecer aquela comida. Obrigado, Senhor, por esse alimento, que é fruto da terra e do trabalho do homem, e, na verdade, fruto da vossa bondade, da vossa misericórdia e do vosso amor. E diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quanto mais, meus irmãos, a gente agradecer, certamente Deus vai multiplicar a nós as suas graças e as suas bênçãos. E temos a segunda leitura da carta de São Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 8 a 13, onde está no fundo dessa reflexão toda. São Timóteo diz assim, São Paulo escrevendo para São Timóteo, aquele que ele sagrou bispo e colocou lá na cidade de Éfeso, né? Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi. Lembra de Jesus Cristo, todo dia, toda hora. É o Senhor que nos salvou com a sua morte, com a sua cruz, com a sua ressurreição. Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, quer dizer, verdadeiro homem, né? Ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, estava preso por causa de Jesus, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Olha que bonito São Paulo fala, eu estou preso por causa de Cristo, mas a palavra ninguém consegue algemar. Me algemaram, prenderam. Paulo estava preso, né? Provavelmente em Roma, mas ele fala, mas a palavra de Deus ninguém consegue algemar. É o que as leituras mostram hoje. Essa palavra de Deus que chegou ao Sírio, Naamã, essa palavra de Deus que vai até os confins do universo, como diz o Salmo, essa palavra ninguém consegue aprisionar, algemar. São Paulo fala, por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que a palavra possa fluir, para que eles também alcancem a salvação que está com Cristo Jesus, com a glória eterna. Vejam, meus irmãos, alcance a salvação que está em Cristo Jesus. Temos que deixar isso bem claro, não tem salvação sem Jesus Cristo. Não tem salvação sem Jesus Cristo. A modernidade está esquecendo disso. Os papos católicos estão querendo buscar salvação numa porção de coisas estranhas aí, constelação familiar, não sei o que, neurolinguística, e toda hora aparece uma coisa nova. Para que essas coisas? Para que essas coisas se Jesus Cristo nos salva pelo Evangelho, pela Igreja, pelos sacramentos? A espiritualidade cristã é um banquete de iguarias espirituais. Para que nós vamos buscar essas coisas que a gente não sabe nem de onde vem? Né?
gente querendo fazer yoga, que vem lá do hinduísmo pagão, panteísta. Você sabe que contaminação isso traz? Para que essas coisas? Não. Vamos fazer a nossa meditação simples do Evangelho, da Palavra de Deus, de bons livros. Vamos buscar Jesus Cristo, né, com a simplicidade de uma criança. E São Paulo diz aqui, merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Morremos para o pecado. Morremos para uma vida, né, desordenada. Né? Se com ele nós sofremos por causa de Cristo, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se a gente resistir, né? Não abrir mão da nossa fé, mesmo nas horas difíceis, na luta, né? Com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Jesus disse: alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Né? Então São Paulo fala aqui, se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não deixa, né, de nos amar, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é amor e ele não pode negar o seu amor. Bem, meus irmãos, está aí. Eu penso que nesta liturgia de hoje, Deus quer mostrar a importância da sua graça, e essa graça que se estende a todos, que estejam com o coração aberto. Né? Segundo, a importância de agradecer as graças, as bênçãos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos. Né? E valorizar a fé que nos dá a salvação, como para aquele sírio Naamã, né? E também para aqueles leprosos, né, que acreditaram em Jesus, especialmente aquele samaritano que voltou prostrado, com o rosto por terra, agradecendo e louvando o Senhor. Sejamos gratos a Deus e nós então seremos felizes. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Nossa Senhora Aparecida, cuja festa hoje nós celebramos, meus irmãos, nos socorra nas nossas necessidades, socorra o nosso Brasil, dê ao nosso Brasil novos tempos, tempos novos de paz, de progresso, de emprego para o povo, de fim da corrupção e fim também de tanta imoralidade que, infelizmente, nós temos ainda aqui no nosso Brasil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Um grande abraço, que Deus o abençoe.